boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos então hoje falar do Sistema Solar e dos planetas. Como calculam, o Sistema Solar e os planetas são a base da astrologia, não é? São, digamos, o suporte de toda a linguagem astrológica. Vamos começar por perceber o que é um sistema. O universo está organizado em sistemas. Eu tenho aqui este primeiro texto que diz: o universo é sistémico, organizado em sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas que mutuamente se correspondem. O Hermes Trismegisto, que era o pai da alquimia, isto é uma frase muito célebre, ele ensinou: o que está em baixo é igual ao que está em cima. O que é que ele queria dizer com isso? Que nós somos um microsistema, somos um sistema menor, síncrono, com um sistema maior, que é o sistema solar. Ou seja, o universo está organizado, é um bocadinho aquela imagem das bonecas russas. É uma imagem, enfim, não muito... talvez não muito feliz, porque as bonecas russas são uma coisa muito estática e o universo é dinâmico. Mas a ideia é esta: elas estão todas umas dentro das outras e repetem sempre a mesma bonequinha, desde a mais pequenina à maior. Ora, os sistemas no universo funcionam assim. São sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas, e acontecem que todos eles têm a mesma, eu diria, a mesma direção evolutiva. O sistema é um todo aberto, composto de partes, que vem de um passado para um futuro melhor. Eu direi melhor porque todos os sistemas e tudo no universo está sujeito à evolução. E evoluir é sempre ir para um futuro melhor. É sempre deixar formas mais pesadas e mais densas e mais materiais e mais instintivas para formas mais leves, mais subtis, mais lúcidas, mais luminosas, mais abrangentes e mais inteligentes. Portanto, essa ascensão das trevas para a luz, do não inteligente para a inteligência, do instintivo para o livre e inteligente, do animal para o humano divino, tudo isso é a via da evolução. E todos os sistemas, eles estão dentro deste projeto evolutivo, deste projeto de contínuo movimento e contínua transformação. E o sistema é um todo aberto, ou seja, o sistema é inacabado. Como nós somos seres inacabados, nós estamos em permanente vir a ser. Nós hoje somos um pouco mais do que éramos ontem. E daqui a bocadinho, quando saímos daqui, daqui a uns minutos, vamos ser um pouco mais do que éramos esses minutos antes. Porque tudo é movimento. E movimento em espiral, e movimento em contínua transformação, porque tudo é energia. E energia orientada, energia direcionada para um propósito. E é isso que a astrologia ensina. Nós vivemos numa cultura e numa sociedade que não tem significado para as coisas, que não dá sentido nem objetivo às coisas. Eu diria uma sociedade estática. Eu lembro uma vez, eu estava no Brasil há anos, num congresso, e a vi Portugal de longe e a lembrar-me da mentalidade dos intelectuais portugueses, meus amigos, e eu pensava: aquelas pessoas são todas pessoas paradas, não têm a menor noção de evolução nem de movimento. As coisas não se repetem nunca. Quando um planeta chega ao mesmo ponto na sua relação com o sistema solar, fecha um ciclo, o sistema solar já avançou. Portanto, o mesmo ponto nunca é o mesmo ponto. Nós fazemos anos, todos os anos, parece que são os mesmos anos, porque o Sol volta ao mesmo grau onde estava o Sol, mas o sistema avançou, portanto, é sempre mais um ano, é sempre um ano diferente, que pode ser melhor ou pior. Se eu souber transformá-lo em positivo, em sinal mais, se eu souber evoluir e transformar-me naquele ano anterior, o ano seguinte vai ser melhor. Se eu não perceber nada, se eu não evoluir nada, se eu transformar nada, o ano seguinte vai ser mais uma proposta da vida. Mas se calhar eu vou também perdê-la como perdi o ano que passou. E o universo está ali sempre a propor-nos evolução, está ali sempre a propor-nos transformação contínua, está ali sempre a propor-nos movimento. Ora, os planetas
Eles são as partes do sistema. Já agora vou ler-vos o que está aqui. Portanto, vou repetir, o universo é sistémico, organizado em sistemas, dentro de sistemas, ou seja, nós somos um sistema, a Terra é um sistema, nós somos um sistema sobre a Terra, as nossas células são sistemas dentro do nosso corpo, tudo são sistemas. O sistema solar é um sistema de que a Terra faz parte, por sua vez o sistema solar está integrado na galáxia e a galáxia é eventualmente integrada em sistemas mais vastos. Outras dimensões do universo. Então, nós temos aqui o sistema solar. Temos aqui o Sol, não sei onde. Não sei onde é que está. Está aqui. Temos aqui o Sol, que é o foco emanador. Isto não está bom. Que é o foco emanador de luz, que irradia, que é, por assim dizer, a vida do sistema. E depois temos os planetas que vão receber a luz do Sol. Eles são receptivos, o Sol é Yang, o Sol, digamos, no símbolo do Tai Chi, no símbolo dos peixinhos, ele é o peixinho branco, não é? Que irradia luz, que irradia força, que irradia potência criadora, e os planetas não têm vida própria, que irradia vida, e os planetas não têm vida própria, eles recebem a vida do Sol. Eles vão receber a vida do Sol, eles vão absorvê-la à sua maneira, eles são diferentes, consoante a sua rapidez, a sua rotação, assim eles recebem, consoante estarem mais perto ou mais longe do Sol, eles recebem a vida do Sol à sua maneira, e depois eles vão passar para o sistema a sua aura, ou seja, a sua vibração. E essas auras dos planetas, elas vão interagir ciclicamente umas nas outras e fazem o que eu posso chamar um bailado cósmico, eu posso chamar uma orquestra vibratória incrível. E isso é a vida do sistema solar. E nós estamos algures aqui. Isto não tem pilha, paciência, mas nós estamos algures aqui sobre a Terra está ali, como vocês veem, entre Marte e Vênus. Estamos algures ali sobre a Terra e também somos um microsistema dentro deste macrosistema e tudo está ligado por uma vida inteligente, por uma vida programada para evoluir na matéria. Nós encarnamos para evoluir, para que o espírito, que nós também somos, possa evoluir através da sua dimensão mais pesada e mais densa, que é a matéria. E, portanto, nós estamos dentro deste bailado, deste jogo cósmico incrível, que é o sistema solar. E nós esquecemos, nós pensamos que estamos aqui num chão seguro, num chão estável. E vocês vão ver um dia que vão ao planetário, que eu sou a minha meditação no planetário, vai aparecer a Terra, e eu peço para vocês se projetarem na Terra e perceberem que a Terra é uma nave cósmica, que está ali em movimento como os outros todos. Nós não estamos parados. Nós estamos algures no espaço, dentro de uma ordem incrível, dentro de um lugar que é o nosso específico, tanto sobre a Terra como dentro do sistema solar. E esse lugar nosso específico é exatamente aquilo que o nosso sistema de nascimento nos diz qual é. Ou seja, o nosso sistema natal é o nosso lugar próprio neste incrível jogo de forças, neste incrível bailado, como eu lhe chamei há bocadinho, que é o sistema solar. Em expansão, sempre em movimento, sempre em evolução. Bom. Então vamos ver agora. Fritjof Capra, físico contemporâneo, precursor da nova era, num dos seus livros, Turning Point, que se chama O Ponto da Viragem, ele está a falar da viragem do velho mundo para o novo mundo que se anuncia, para a era de Aquário. Ele define sistema, ele tem um capítulo em que se chama O Universo é Sistémico. E então, dentro desse capítulo, ele define sistema e diz que um sistema é um todo dinâmico, composto de partes, aberto em expansão. Partes que não estão dissociadas entre si, mas que mutuamente interagem para a vida do sistema como um todo. E essas partes, no que diz respeito a nós próprios como microsistema, nós podemos identificá-las com os nossos órgãos, com o coração, com o fígado,
com o pâncreas, com o baço, são as partes de um todo que é o nosso corpo. E elas interagem para que eu seja eu. Assim os planetas interagem para que o Sistema Solar seja o Sistema Solar. E algures há uma correspondência entre Júpiter e um órgão dentro de mim. O Sol tem a ver com o coração. Portanto, por aí fora. Agora, estou a dizer isto para não estar a dizer agora todas as correspondências dos planetas, mas vamos continuar, eu diria que vamos continuar, é mais que navegar no Sistema Solar, é como se eu estivesse a convidá-los a entrar e a perceber esta dimensão maior que é o Sistema Solar e que nós devemos perceber porque nós também somos o Sistema Solar. Somos o tal Sistema Solar do minuto em que nascemos. Então, nós vamos ter aqui, as suas partes são os planetas, que giram ciclicamente em torno de uma potência emanadora, o Sol. Os planetas comportam-se como catalisadores e transformadores da luz do Sol. Absorvem a luz do Sol e transmutam-na em auras irradiantes. Isso que eu vos dizia há bocado, não é? Eles captam a luz, transformam-na e passam para o sistema a sua aura, tal qual como nós passamos uns para os outros as nossas auras. Como nós irradiamos a vibração que está em nós. Eles assim fazem também, não é? Conforme o tamanho do planeta... desculpem lá. Conforme o tamanho do planeta, a rapidez do seu movimento de rotação, portanto, há uns mais rápidos sobre si próprios, há outros mais lentos, não é? Portanto, conforme a rapidez do planeta, conforme o estar mais próximo ou mais longe do Sol, assim a qualidade própria que esse planeta emana. Portanto, eles são todos diferentes, não é? Eles emanam uma determinada qualidade, Júpiter é Júpiter, Vênus é Vênus, consoante a sua rotação, a sua proximidade ou afastamento do Sol. E o seu tamanho, obviamente, também, não é? Portanto, eles têm qualidades próprias e essas qualidades próprias encontram-se em nós. Como nós somos um microcosmos, nós vamos, e como o que está em cima é igual ao que está em baixo, nós vamos ter em nós o Sistema Solar, que por acaso é o Sistema Solar, não é por acaso, no momento em que respiramos. Portanto, o que acontece é que alguns o Júpiter está em mim. Se eu tenho Júpiter em Virgem no grau 24, ele vai exprimir-se através daquela qualidade, que é o grau 24, mas é o Júpiter que está no céu. É a mesma vibração do Júpiter, só que filtrado à minha maneira. Portanto, eu tenho todos os planetas dentro de mim. Por isso é que eu aqui há anos, quando pensei em editar algumas aulas, eu optei por editar os planetas. Pensei, são as aulas que mais facilmente podem ser ouvidas, porque qualquer pessoa que não saiba a astrologia, ela pode ouvir e perceber que estão a falar de si. Ela ouve a Vênus, que é nosso potencial amoroso, ela ouve Júpiter, que é a fé, ouve Marte, que são o desejo, e percebe que ao ouvir o planeta, ela está a ouvir alguma coisa que lhe diz respeito e que a vai ampliar e que a vai expandir e que lhe vai devolver uma dimensão de si que ela até aí desconhecia. Para mim a astrologia foi uma janela aberta, foi qualquer coisa que me foi fazendo dimensionar a vida de uma forma cada vez mais abrangente e mais inteligente e mais inclusiva. Inclusiva significa que nós não somos ilhas, não somos pequenas ilhas, pequenas gotas de um oceano ou pequenas ilhas que giram apenas, digamos, à volta de si próprio, egoisticamente. Nós fazemos parte de um bailado cósmico, nós fazemos parte de uma intenção divina que é a evolução do mundo. E nós podemos querer ou não querer fazer. O céu não se preocupa com isso. Agora, nós estamos lá, na dinâmica da transformação, para sermos transformados. Se nós dizemos sim conscientemente, nós entramos na ordem. Se nós dizemos não, nós entramos em destruturação, entramos em autodestruição. Mas que nada fica parado, não fica. Nós não temos como parar o movimento cósmico, que é o sistema solar, que é a vida, que é o dia-a-dia, que é a dinâmica do espaço e do tempo na dimensão em que a gente se encontra. Não temos como parar. Há quem diga, mas o tempo não existe. Claro que há uma dimensão em que o tempo não existe. Se eu estiver em meditação, eu saio do tempo.
Se eu estiver a amar profundamente, eu saio do tempo, mas na dimensão da matéria, na dimensão da dualidade, que é a dimensão, infelizmente, do mundo como ele é, o tempo existe. Como a história que o mal não existe, é a mesma coisa. O mal não existe numa determinada dimensão vista com o olho de Deus, tudo está certo. Agora, na dimensão dual em que nós nos encontramos, as forças negras destroem e as forças de luz constroem. As forças negras atrasam a evolução e as forças de luz ativam a evolução. Portanto, essa fantasia que o mal não existe é nitidamente um vírus negro a minar a mente das pessoas. É importante perceber estas coisas. Se nós percebemos que há um movimento no sentido da expansão, do crescimento, da evolução e que há forças que impedem essa evolução, a gente percebe que alguma coisa negra existe ali. Bom, portanto, vamos continuar. A qualidade própria de cada planeta corresponde a uma função psíquica em cada um de nós. Que eu vos disse há bocadinho, não é? Portanto, todos nós temos o sistema solar em nós e esse sistema solar corresponde ao momento em que respiramos pela primeira vez. Somos um microssistema num macrossistema. Mais propriamente, somos o sistema solar do minuto da nossa primeira respiração. É importante nós percebermos isto, nós sentirmos isto, nós identificarmos com isto. É como se nós estivéssemos a situar-nos para lá de a minha família biológica, eu moro ali no 34 da rua não sei quê, eu sou mais que isso. A rua 34, o número 34 da rua não sei quê, pertence à Terra, ao planeta Terra. E nós somos habitantes de um planeta que navega no espaço e navega com sentido e com significado. É isso que a astrologia ensina. Entramos neste preciso instante, eu gostei muito de pôr aqui esta setazinha, neste preciso instante no movimento do universo. Ou seja, isto é o tema do rodear, eu ponho o tema do rodear como um símbolo, por questão de homenagem ao rodear, que eu considero de facto um grande senhor da cultura e da astrologia e do pensamento universal, é o tema dele. E sempre que posso ponho o tema dele apenas como forma de homenagem, não é? Portanto, aquela setazinha indica que cada um de nós nasce e entra no universo exatamente no momento em que respira pela primeira vez. Eu costumo dizer que o nosso tema de nascimento é o cartão de visita para o universo. Nós entramos ali, naquela estação, apanhamos o comboio no momento em que respiramos. E ao apanhar o comboio, entramos neste vasto jogo de forças, que vem de um passado para um futuro melhor. E somos arrastados nele, quer a gente queira, quer não. Os planetas, eles não nos perguntam se a gente quer evoluir. Eles vão. E se nós não formos com eles, nós ficamos para trás, eles não nos obrigam. Eu uma vez disse a uma senhora que estava com um trânsito muito pesado de Plutão ao Sol, que tinha absolutamente que se pôr em causa e que pensar na prepotência toda que tinha, disse, olha, ou você aproveita o trânsito de Plutão para se pôr em ordem, ou sabe o que vai acontecer, ela ficou assim a olhar para mim, é que o planeta passa e você fica. Ela disse, mas nunca ninguém me tinha ensinado a astrologia assim. Eu disse, pois é, mas é assim que se aprende a astrologia. Os planetas não obrigam, eles dão oportunidades, eles vêm trazer energia para a gente ter uma crise, para a gente saltar um trampolim para uma nova nível de consciência. Porque a gente pode fazê-lo ou não. E se não fizer, o universo avança e nós ficamos para trás. E ficamos para trás, obviamente, com uma sensação de mal-estar, com uma sensação de infelicidade, com uma sensação de desajuste, com uma sensação de eu não estou bem na minha pele, com uma sensação, afinal, o que é que eu ando aqui a fazer? Obviamente, se eu não estou síncrona com as minhas energias, como é que eu posso estar bem? E a astrologia diz-nos como afinar pelas nossas energias. Diz-nos qual é o trânsito, diz-nos qual é o momento, diz-nos o que é que nós devemos trabalhar para responder àquilo. É uma linguagem incrível. É uma linguagem sagrada, é uma linguagem divina. E abaixo disso ela não existe. O resto é fantasia dos jornais. Não existe.
Não existe uma astrologia que diz coisas. Existe um ensinamento que nos traz luz. Ou então não existe. Porque ele é divino. Abaixo do divino ele não é nada. Percebam isso. E agora vou mostrar-vos um desenhinho que eu fiz à mão. Tive agora o prazer de o passar a limpo para o Photoshop, mas foi desenhadinho para mim há muitos anos. Este desenho vem desde o princípio das aulas do Sistema Solar, em que eu fiz um gráfico de acordo um pouco com a posição relativa dos planetas, como ele vem no Atlas, no livro de geografia ou assim. Portanto, isto não é nenhuma fantasia, é mais ou menos, claro que é mais ou menos a olho, não é? Mas vocês têm aqui, então, eu queria explicar-vos estes primeiros. Nós temos aqui estes planetas, estes primeiros planetas, este grupo de planetas. Temos o Sol, não é? Que é a potência emanadora, não é? Que é o foco emanador. E depois temos Mercúrio e Vênus, que estão antes da Terra. Temos a Terra aqui, com a Lua à roda da Terra. Antes da Terra temos a Vênus e o Mercúrio. Depois da Terra temos o Marte. Como vê, a Vênus e o Marte estão entalados, quer dizer, estão a entalar a Terra, por assim dizer, com a Lua à roda da Terra. Então, do ponto de vista simbólico, e estes planetas também correspondem a estes signos que estão aqui. Agora, do ponto de vista simbólico, então o que é que acontece? Nós temos o Sol e a Lua que simbolizam a polaridade do eu. Eu vou pôr um bocadinho à frente. Não. Isto é para vos dizer que o que aparece aqui é exatamente a mesma coisa que eu tenho ali, não é? Portanto, agora aqui temos o Sistema Solar, como há bocado, mas temos os planetas desenhados, os símbolos dos planetas desenhados como estavam ali. Portanto, o Mercúrio, aquele pequenino, a Vênus, esta aqui, o Marte, a Lua à roda da Terra, e depois temos esta imensa, este anel, que é chamada cintura dos asteroides. Os asteroides foi um planeta que há muitos milhares de anos explodiu, então são pequenos, digamos, fragmentos desse planeta que também giram à roda do Sol e que estão alguns estudados, estão, não sei, 80 ou 100 e tal, já não sei quantos são que estão estudados, e que têm simbologias próprias e simbologias também muito específicas e que batem muito certo, não é? E, portanto, são os asteroides, só que não são fundamentais, digamos, do ponto de vista do eu. Havia um astrólogo que dizia que os planetas eram os móveis na casa e que os asteroides eram assim os bibelôs que a gente punha por ali. Assim uma coisa, assim. Ele era virgem, obviamente, para fazer comparações destas. Mas, enfim, mas é engraçado. Portanto, nós temos a cintura dos asteroides e esta cintura dos asteroides é uma espécie de barreira cósmica que separa os planetas do ego, os planetas da personalidade, que são estes, dos planetas que ligam a personalidade ao social, ao coletivo, que é Júpiter e Saturno, e, por sua vez, dos planetas das oitavas, que nós vamos encontrar ali, que é Urano, Neptuno e Plutão. Urano, Neptuno e Plutão, que são, respectivamente, a oitava Urano de Mercúrio, Neptuno, a oitava de Vênus, e Plutão, a oitava de Marte. Vamos novamente ao gráficozinho. Estamos aqui. Então, nós temos o Sol e a Lua. Vamos começar, portanto, já vos disse todos, cá está o Júpiter e o Saturno, a cintura dos asteroides. Aqui temos Quiron, que é um pequeno planeta, um planetoide pequenino, que gira à roda do Sol entre Saturno, que é o passado, que é a experiência do passado, e Urano, que é o apelo de futuro. Urano chama para a frente, é a mente divina, é a oitava de Mercúrio, que é a mente inferior. Urano é a mente superior, chama para a frente. E entre Urano e Saturno temos Quiron. Quiron tem uma simbologia muito bonita, ele é o eterno presente. Portanto, não é nem o passado nem o futuro. É o tempo síncrono, é o tempo da alma, é o tempo do não tempo. É o tempo das coincidências significativas. É o tempo das coisas que acontecem, parecem por acaso, nada é por acaso. Quando o tempo interior coincide com o tempo exterior, temos Quiron. Temos uma sincronicidade, uma coisa aparentemente insólita que acontece e a gente diz, ai que engraçado. Foi por acaso, não foi. Foi porque o tempo encontrou. O tempo de fora e o tempo de dentro encontraram-se ali. Portanto, Quiron simboliza o eterno presente. O tempo da meditação, o tempo do amor, o tempo da entrega interior, o tempo onde não há tempo. E está ali a marcar a divisão entre os planetas lentos, que são os planetas das oitavas, Júpiter
e Saturno, que estão aqui, são os intermediários entre os planetas das oitavas e a personalidade e os planetas da personalidade. Portanto, agora vamos analisar, como veem, é uma estrutura muito organizada, e lindíssima. Quando a gente começa a perceber o que eles significam e a posição relativa que eles têm e perceber que eles dentro de nós também ocupam estas posições, nós percebemos que há de facto uma ordem. Não é um caos, não é assim, cada um puxa para onde quer, não é assim. Então, temos aqui o Sol e a Lua são a polaridade psíquica do eu. O que é que isto quer dizer? Eu vou dar-vos uma aula, espero talvez ainda ser a última aula deste período, sobre o Sol e a Lua. Como eu estou a dar, dei uma aula do zodíaco muito grande, eu vou tentar ser um pouco mais sintética e dar o Sol e a Lua na mesma aula. Como eu já tenho um CD grande sobre o Sol e um CD grande sobre a Lua, vocês podem ir ao CD ouvir a lição mais aprofundada, vou dar uma aula mais sintética para poder caber, digamos, toda a informação do curso durante o ano. Mas posso já dar uma bisca do que vai ser a aula do Sol e da Lua. O Sol simboliza a consciência, simboliza a nossa identidade, simboliza quem nós somos e quem nós podemos vir a ser. Porque no nosso tema tudo é movimento. O Sol não é, eu sou isto, não, eu sou isto, não. Eu até hoje sou isto, mas daqui a bocadinho sou um bocadinho mais. Nós temos que perceber que a nossa identidade é dinâmica também, é mutável. Nós estamos sempre num constante vir a ser, num constante devir. Bom, então temos o Sol, que é a nossa consciência, e a Lua, que é o nosso inconsciente. Ou seja, nós somos bipolares. Essa coisa agora que se inventou na medicina da doença, que é a bipolaridade, quer dizer que as pessoas devem ter no seu tema um Sol e a Lua particularmente dissonantes, em que realmente o Sol não sintoniza com a Lua e a Lua com o Sol. Agora, a bipolaridade como função psíquica é a nossa condição de nascimento e não se esqueçam disso. E nem que venha o Papa dizer o contrário. Nós nascemos bipolares, nós nascemos com o inconsciente, ou seja, com memórias, experiências às quais não demos significados e que nos pesam e que nos reduzem a percepção do mundo e da vida. E nascemos com o Sol, que já vai sabendo umas coisinhas e que já nos vai dando uma sensação que nós, afinal, já somos pessoas interessantes. Portanto, nós nascemos com o Sol e com uma Lua. E a nossa ilusão toda é julgar que nós somos aquele Sol. Nós somos aquele Sol e aquela Lua. Vou repetir, por causa do barulho. Portanto, nós somos aquele Sol e aquela Lua. E se nós percebermos que somos essa dualidade, nós aí estamos inteiros. Nós aí podemos unificar-nos. Nós aí podemos unir o Sol à Lua e a Lua ao Sol. Eu aí posso ganhar consciência do meu inconsciente. E quando eu ganho consciência do meu inconsciente, eu evoluo. Eu ilumino-me. Eu liberto células de sombra. Eu torno-me um ser mais luminoso, é a palavra. Portanto, a polaridade do Sol e a Lua é a polaridade psíquica do eu, que habita em nós. Todos temos uma Lua. A Lua é um planeta morto, eu vou voltar a dizer-vos isso daqui a uns dias. É um planeta morto, ela não tem vida própria, ela não tem luz própria, ela não recebe vida do Sol. Ela, pura e simplesmente, é um espelho. Ela é um cadáver ambulante, como dizia não sei quem. Ela anda no espaço, ela age sobre as marés, sobre a água da Terra e sobre a água das nossas células de água. Ela é um vazio energético. E, portanto, onde ela está, há um vazio. E todos nascemos com esse vazio. Todos nascemos com uma lua, algures no nosso tema, algures na nossa vida. E temos que lá ir, enfrentá-la, atravessá-la, denunciá-la, entendê-la, alimentá-la, nutri-la, iluminá-la. Por isso é que é tão importante saber que lua é a nossa, em que signo é que ela está, em que casa é que ela está, que aspectos é que ela faz, para percebermos que tudo isso é um profundo movimento de atenção interior e de autoconhecimento, sem o qual andamos à deriva e andaremos sempre à deriva neste mundo. Vamos novamente ao sistema solar. Portanto, temos a Lua e o Sol,
E agora temos os outros planetas, que eu chamo os planetas do ego, os planetas da personalidade, que nós vamos buscar. A Lua e o Sol são uma polaridade, não é? A astrologia é uma linguagem de polaridades. Vênus e Marte são outra polaridade, que é, digamos, a dinâmica do amor e do desejo, se quiserem chamar assim, já vou lá um bocadinho mais à frente. E depois temos Mercúrio, que é a mente inferior, que é o planeta que não tem polaridade. Porquê? Porque ele é o planeta que vai religar as polaridades. Mercúrio é a mente, como é que eu devo chamar? Analítica, que vai analisar isto e aquilo e chegar a uma conclusão. Mercúrio é a mente que faz síntese, tese, antítese, síntese. Isso é ligar polaridades. É dizer, isto é assim, aquilo é assado, logo vamos encontrar não sei o quê. Isto é Mercúrio a falar. Então Mercúrio, ele liga, ele entende a tensão dos opostos. Ele vai ser o elemento religador, é o número 3. O número 3 identifica-se com o triângulo, com o equilíbrio, com a mente humana. Capaz de religar situações opostas. É um mistério, é fascinante. Nós somos muito mais interessantes do que por vezes imaginamos. Portanto, Mercúrio, que vai ligar o Sol e a Lua, obviamente. Mercúrio vai analisar. Quando eu faço psicanálise, é o meu Mercúrio a tentar perceber que inconsciente é aquele meu. Que consciência é que eu tenho desse meu inconsciente ou não tenho. É Mercúrio, que vai analisar os opostos. E depois, com a Vênus e o Marte, é a mesma coisa. O Mercúrio vai analisar o que é o desejo, o que é o amor. Ele vai tentar perceber confusamente que relação há entre amor e desejo, uma vez que as pessoas confundem tudo, chamam amor ao desejo ao amor e por aí fora. Portanto, nós vamos tentar analisar vibrações que não são as mesmas. Ou seja, Vênus é um planeta sagrado. Vênus é a primeira vibração de unidade que é dado ao ser humano vivenciar. E Marte é um planeta não sagrado. Marte, o desejo, ele irrompe das trevas, ele irrompe do desconforto existencial, ele irrompe do mal-estar de viver, ele irrompe da insatisfação da nossa relação com o mundo. Porquê é que eu desejo qualquer coisa? Porque não me sinto bem, porque se eu estiver fantástica eu não desejo nada. Portanto, o Marte irrompe dessa noite ancestral, dessa noite cósmica. E vem fazer coisas e deseja coisas e quer coisas. E a Vênus, ela só quer o amor, ela só quer unir, ela só quer sair da dualidade. Só que as pessoas confundem. Vênus é inteligente, eu valorizo aquilo que tem qualidade e eu amo o que tem qualidade. Mas Marte não, Marte é instintivo, é irracional e ele projeta-se instintivamente para sobreviver, para dominar, para controlar, para possuir, para sabe Deus, não é? Portanto, e chama aquilo amor. Muitas vezes as pessoas chamam a isso amor. Desejar, possuir, controlar, manipular psicologicamente. Aí não há Vênus, a Vênus não está lá. Aí confusamente há uma identificação que não é uma real identificação. Porque se eu me identificar com a alma de outra pessoa, eu nunca me zango com ela, eu vou senti-la, vou absolvê-la, vou desculpá-la, vou perceber porque é que ela fez aquilo, não vou acusá-la, não vou criar-lhe uma vida infernal. Isso não é Vênus. Portanto, isto para dizer o quê? Que o Mercúrio, ele vem perceber ou tentar entender o que se passa, na melhor das hipóteses, pensando que as pessoas querem entender. Realmente já são seres privilegiados quando isso acontece, o que se passa entre o Marte e a Vênus. Portanto, para vos dizer o quê? Mais uma vez, que isto são os planetas da personalidade. Portanto, vamos aqui, mais à frente um bocadinho, cá estão eles. Portanto, nós temos a Lua e o Sol é a consciência, portanto não é um planeta, é uma estrela, não é? Mas temos a Lua, que é o Sol, que é a estrela, temos a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão não regenerado. Esse Plutão não regenerado também é um grande mistério. Ou seja, há uma energia presa ao fundo da Terra, ao magma remanescente no fundo da Terra, que é uma energia de sobrevivência que anima todas as guerras e todos os movimentos de autoafirmação do ego e de separação. É o Plutão não regenerado. Nós teremos que vir regenerar. Porquê? Porque se não regenerarmos, nós ficamos sós, eternamente sós. Sempre que eu me afirmo contra o mundo, eu fico sozinha.
E é uma ilusão quando eu julgo que isso me dá força, que me dá poder, me dá não sei o quê, dá-me solidão. Portanto, se eu quiser unir-me aos outros, unir-me à vida, se eu quiser viver o amor, eu tenho que denunciar algures o meu Plutão, que é o meu foco de sobrevivência. Portanto, são os planetas que ativam a personalidade. Portanto, a Lua, portanto, as coisas, já que eu falo em ativar a personalidade, eu posso dar-vos assim rapidamente um esquema de como é que isto se processa. É assim, a Lua é o vazio existencial. Como a Lua está carente e insegura, porque é um vazio que eu tenho ali, ela vai despoltar um desejo. Ou seja, o Mercúrio, que é a mente inferior, vai criar em mim um desejo para eu compensar aquela insegurança. E a Lua projeta-se no Marte. A Lua projeta-se no Marte e o Marte vai buscar o Plutão, que é a potência máxima, para o desejo ter a máxima força. E quando muito a Vênus, que é o que eu valorizo, no equívoco, ela vai arrebanhada para aquilo tudo atrás do Marte, atrás do Plutão, chamando aquilo amor. Portanto, normalmente isto é o contexto psíquico dos seres humanos. Ou seja, eles ainda não distinguem a qualidade de cada uma daquelas vibrações em si. Eu digo uma coisa, se não fosse a astrologia eu também não distinguia, não é? Não sou diferente dos outros. Agora, a astrologia, ela leva-nos a distinguir, o que é fantástico. Temos um Marte, temos uma Vênus, temos um Mercúrio, saber onde eles estão e que função é que eles têm em nós. O que é que eles vão exatamente criar como tensão, ou como conflito, ou como porta aberta. Se eu tiver um trígono de Mercúrio cheio de trígonos, aquilo é uma porta aberta, aqueles trígonos fazem perceber imensas coisas. Mas se tiver um Mercúrio cheio de quadraturas, eu vou ter uma mente altamente confusa que vai baralhar tudo. Então foi isso que eu criei para mim no passado e é isso que eu venho resolver nesta vida. Vamos outra vez aqui. Para quê? Para sairmos dos planetas da personalidade. Eu gostava muito de falar mais de cada um, mas depois eu vou falar-vos. Isto é uma aula para anunciar os planetas. E depois, através do ano, vou falar-vos de cada um em particular, especificamente, porque eles têm muito que se saber e que ensinar. Portanto, agora vamos deixar os planetas do ego, que foram estes que eu vos expliquei, e vamos passar para os planetas intermediários entre os planetas das oitavas e a personalidade, que são, neste caso, Saturno e Júpiter. Portanto, Saturno é o senhor do karma. É o planeta que traz a memória negativa do passado, é o planeta que tenta travar-nos e controlar-nos para a gente não se espalhar e não repetir erros do passado. Portanto, é aquela energia que em nós nos prende até ao momento em que ele ganha experiência do signo onde se encontra. Ou seja, Saturno, ele conhece o lado negativo do signo, por isso é que ele nos trava, mas ele vem aprender o lado positivo do signo. E ele vem obrigar-nos a ganhar experiência. Os trânsitos de Saturno, já agora ando um bocadinho para a frente. Nós temos aqui o Saturno, são intermediários entre os planetas da personalidade e o mundo das oitavas. São igualmente intermediários entre o eu e o coletivo. Portanto, são energias que religam o eu pessoal ao mundo dos outros. Júpiter expande, Júpiter faz-nos expandir no coletivo e Saturno retrai, faz-nos proteger do coletivo. Júpiter faz-nos subir, é a intuição da verdade, Saturno faz-nos descer, é a experiência do tempo. Portanto, nós não podemos subir sem descer. Há uma frase que eu ensino que é assim: não se sobe um degrau na luz sem descer um degrau nas trevas. Porquê? Porque estes dois planetas estão totalmente interrelacionados. Eles são como que o reverso da mesma moeda. Portanto, se eu para subir eu tenho que descer. Porquê? Porque eu venho aprender a experiência na matéria. Portanto, é na matéria que eu venho aprender e é na matéria que eu venho dimensionar a luz, que eu venho ganhar consciência da luz. Portanto, eu não posso ir para a luz como aqueles seres muito iluminados, aqueles místicos muito iluminados e alienados, que vão para a luz e por isso simplesmente se alienam da dor do mundo e da dor dos irmãos e
os problemas do planeta. Não é possível mais isso acontecer agora. Agora, na era do aquário, que é essa era do homem consciente, da sua participação no cosmos e nos ritmos cósmicos, nós temos que perceber que não se pode subir sem descer, não se pode ir para Júpiter sem pagar o preço que o Saturno propõe, que é aprender com a experiência da vida, que é aceitar as experiências dolorosas deste mundo. E aí sim, aí nós ganhamos sabedoria. E aí podemos subir, também soubemos descer, porque soubemos ir à densidade do mundo, buscar experiência que nos faz então subir para a luz. Aí não há mais ilusão. Então nós temos aqui outra vez. Júpiter é a fé, a expansão, faz subir. Saturno é o senhor do karma, a experiência do passado, a contração, a repressão, obriga a descer. Parece-me que é uma boa síntese destes dois planetas. Pois, quando eu falar de cada um deles, digo-vos mais coisas sobre eles. Mas eles estão ali, porque eles intuem a sabedoria dos planetas das oitavas e eles passam-nas para a Terra. Portanto, eles são os intermediários, por assim dizer, entre o céu e a terra, em nós. Voltamos aqui para continuarmos a nossa viagem. Eu estou com vocês a fazer uma viagem no sistema solar. Já agora partilho uma coisa que eu acho engraçada. Eu tenho 2 netos pequeninos e tenho 3, mas tinha um que já está maiorzinho. Comecei com ele a viajar no sistema solar. E então, uma das histórias que eu lhes conto, nós viajamos, vêm amigos nossos lá com uma nave, levam-nos e vamos a cada um dos planetas. E depois os planetas têm as cores, têm as vibrações, tudo a ver com os planetas como eles são, não é? Portanto, eles começam já a aprender, através da história, o sistema solar. Eu lembro-me que o mais velho, o Jonas, quando viu um tema, e eu lhe expliquei um pouco o que era um tema, ele disse: "Oh, vó, nós já estivemos ali, depois estivemos, nós já estivemos ali." Portanto, eu estou com vocês de algum modo, não tanto como a maneira como vou com eles, mas a viajar no sistema solar. Eu acho uma coisa lindíssima, é perceber que realmente não acabamos ali na loja da esquina, não é? Somos maiores. Bom, portanto, agora estamos, onde está Kiran, intermediários entre as energias da personalidade e as energias das oitavas. Então, Urano, Neptuno e Plutão regenerado, como vocês veem intencionalmente, eu pus o Plutão branco e o outro é preto, são os planetas transpessoais, vibram acima da dualidade. Os planetas das oitavas, como lhe chamou Rudyard. O Kepler ensinou, o Kepler foi um grande astrónomo e cientista, que ensinou, quer dizer, ele intuiu que o universo é organizado segundo a lei do 7 ou das oitavas. Ou seja, o 1 desdobra-se no 2. 2 é a energia, 2 é a polaridade. E entre o 1 e o 2 há 7 qualidades possíveis. Não há mais, não se pode descobrir mais uma qualidade. E a oitava, o piano está organizado, já vos vou mostrar, segundo a lei das oitavas, que é uma lei cósmica. A oitava repete a primeira com o dobro da frequência de vibração. Portanto, nós temos oitavas maiores, temos oitavas menores, mas não se sai da oitava. Vocês têm, o prisma solar tem o Sol, e o Sol fragmenta e dá o arco-íris, e o arco-íris são aquelas cores. E se vocês quiserem procurar acima daquelas cores, vai repetir. Se procurarem acima do ultravioleta, repete o vermelho, o infravermelho. Porque é assim, porque para lá do 7, 7 é o número da ordem. E algo falta ao universo, obviamente. Há uma nota, o Gurdjieff, que foi um mestre esotérico do princípio do século, ele ensinava que entre o Mi e o Fá há um meio tom que falta, e entre o Si e o Dó há um meio tom que falta, quem sabe piano sabe isso, e que isso no universo representa hiatos, percas
na oitava cósmica, que têm que ter choques adicionais para que a ordem cósmica se refaça. E nós estamos aqui a repor a ordem sempre que criamos um choque adicional, ou seja, sempre que a gente criativamente faz de nós um ser mais evoluído, nós estamos a repor aquele meio tom entre o Mi e o Dó, ou entre o Mi e o Fá, entre o Si e o Dó. Estamos a acrescentar algo porque a oitava cósmica não está perfeita porque alguma coisa se perdeu. E alguma coisa que nós temos que repor é o tal 9, é o número 9 que não existe. 9 é o novo, 9 é aquilo que nós vamos descobrir e pôr lá para chegar outra vez ao 10, que é o 1 do 0, que é novamente um novo ciclo. Isto é a ordem do mundo. A ordem e a desordem do mundo, que obviamente que alguma coisa falta ao universo. Então não estávamos aqui. E alguma coisa nós podemos acrescentar. No outro dia o Deepak Chopra explicava que a criatividade é um salto quântico. Porque a criatividade não é uma sequência contínua de evolução. A criatividade dá um salto, acrescenta alguma coisa que não estava lá. E sempre que nós somos criativos, nós passamos esse salto quântico e estamos, de facto, a dinamizar o mundo. E a acrescentar alguma coisa ao mundo que não estava lá. E todos podemos fazer isso. Isso dá um sentimento de expansão, de dimensão que é a nossa, no fundo, fundamentalmente. Portanto, temos aqui no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, como diz o Gênesis, não é? Este verbo, ou palavra primordial, expandiu-se em oitavas, que por sua vez se desdobraram em múltiplos e submúltiplos de oitavas maiores e menores. Este é o universo, rigorosamente subordinado à lei do 7 ou das oitavas. Foi o que eu acabei de vos explicar. As escalas do piano estão igualmente subordinadas à grande lei cósmica das oitavas. A oitava superior repete a mesma nota com o dobro da frequência de vibração. A oitava inferior vibra inversamente em metade da frequência da nota seguinte. E agora nós vamos chegar, eu estou-vos a explicar isto é muito significativo da ordem. Há uma coisa interessante que eu li uma vez num livro também sobre som, que se nós conseguíssemos tocar oitavas no piano, parece-me que até à oitava 42, parece-me que eu fixei esse número, mas não tenho a certeza. Mas quer dizer que há um momento em que nós vamos tocando notas cada vez mais agudas, cada vez mais agudas, cada vez mais agudas, oitavas, e há um momento em que sai luz, já não sai som. Ou seja, a luz é uma determinada oitava acima do som. Portanto, cada nota também tem uma correspondência de luz para si. É extraordinário, não é? Portanto, agora vamos aqui novamente, que era onde eu queria chegar, aos planetas das oitavas. E então temos aqui, respectivamente, Urano, que é a oitava de Mercúrio. Portanto, Urano é a mente superior, Urano é o hemisfério direito, é a mente intuitiva, que obviamente vibra acelerada em relação ao raciocínio, que é mais lento, e temos Mercúrio, que é a mente inferior, a mente analítica, a mente intelectual, que discorre sobre as coisas. E que é importante, não estou a dizer que não é importante, mas não é tão rápido, obviamente. A mente Urano é a mente do cientista que descobre, que tem a intuição, que tem o flash, é a mente do criador que de repente percebe aquela coisa. É a mente da pessoa que de repente apanhou, teve um slide, teve uma visão, teve um flash, teve não sei o quê. Urano tem essa frequência. Ora, Urano é o planeta da astrologia. É o planeta que nos ensina a perceber os símbolos.
Os símbolos não podem ser apreendidos com a mente inferior, porque eles não são lógicos. Eles são paralógicos, eles estão para lá da lógica. O símbolo acorda memórias da nossa alma. E, portanto, quando a nossa alma percebe com o símbolo, ela capta, e capta numa frequência mais alta do que o raciocínio. Ela percebe logo. Por isso é que a astrologia nos torna pessoas mais inteligentes, não tenho dúvida nenhuma. Porque nos faz, ela puxa para a nossa mente, ela faz-nos captar, ela faz-nos ir mais longe a entender que não pela linguagem discursiva e analítica. Ela obriga-nos a ir fundo na nossa alma para deixar emergir a sabedoria que está lá contida. Tudo isto é muito fascinante e não é fantasia. Portanto, Urano é a oitava de Mercúrio, mente inferior, Neptuno é a oitava de Vênus, Neptuno é o amor universal, é o apelo de absoluto, é a dádiva incondicional do ser à vida, e Vênus é o amor a dois, é o amor na dualidade, é o amor que pede um espelho, que pede um retorno, que pede uma identificação. Portanto, temos o amor de Vênus, que é a primeira forma de amar, é a primeira forma de ligação em termos de unidade a dois. A Vênus ama na dualidade, eu costumo dizer que Vênus é o amor crucificado. Porque é que Vênus se identifica com a dor de amor? Porque a gente quer o absoluto, a gente quer o Neptuno, onde ele não se encontra. Então o outro, que é imperfeito, há um momento que nos devolve a sua imperfeição. E aí vem a dor de eu não poder ter um espelho perfeito para me ampliar. Os outros ampliam-nos por vezes. Quando eles têm qualidade, até nos ampliam muito. Mas depois têm defeitos, reduzem-nos. Se a gente está demasiado projetada neles, apanha com aquilo em cima, obviamente. Para quê? Para perceber que eles não são perfeitos. E que nós também não somos. E que não temos que querer que eles sejam perfeitos para nós nos sentirmos seguros. Isto é o problema da Vênus. Vênus ama na dualidade, ama na imperfeição, ama na divisão. O amor em Vênus é crucificado. Ela quer a unidade na dualidade. E ela consegue, por vezes, essa unidade, mas não sempre, porque há sempre a dualidade, há sempre a imperfeição que lhe vem trazer a limitação da sua projeção amorosa. Enquanto que o Neptuno, que é a identificação total com a vida, onde não há desejo, já. Em Vênus há desejo, a Vênus polariza o Marte, não é? Eu desejo amar e ser amada. Em Neptuno não há desejo, há uma entrega incondicional à vida quando se lá chega. Sabe Deus quantas ilusões e desilusões e desilusões para chegar ao Neptuno? Para chegar àquela ausência de desejos que nos faz relacionar incondicionalmente com a vida em nós. Então aí é a religação à fonte da vida. E aí a vida vem abundante. E a vida abundante é realmente aquilo a que se pode chamar amor. Como dizia o António Alçada Batista, as pessoas hoje chamam amor às suas carências e não percebem que o amor é uma abundância. Então Neptuno é a abundância máxima do amor. É o amor incondicional, é o amor compreensivo, é o amor compassivo, é o amor generoso, é o amor fraterno, é o amor que vive a compaixão e a dor dos outros como sendo a sua própria dor. Então, obviamente que ele é a oitava de Vênus. Não é? E agora temos o Plutão, que é a oitava de Marte. Ou seja, Plutão regenerado, Marte é o desejo, Plutão não regenerado é o desejo na sua máxima potência, é os 1000 volts do desejo, como eu lhe chamo, e Plutão regenerado é a entrega à vontade de Deus, ou seja, é aquela frase do povo, seja o que Deus quiser. O meu desejo é o desejo daquilo que o céu quiser para mim. O meu desejo é o desejo daquilo que a vida me traz como realização e evolução. Aquela frase tão simples e tão bonita do Agostinho da Silva que diz, quando lhe perguntaram se ele tinha projetos para a vida, ele disse não, para não atrapalhar os projetos que a vida tem para mim. Então, é assim, o Marte, o Plutão regenerado, é o Marte numa dimensão onde o desejo é servir a vontade do céu. Seja feita a vossa vontade. Para mim isso é o Plutão regenerado. Já não é o ego a sobreviver e a querer coisas para se sentir seguro.
Sou eu a confiar que se a vontade do Pai, se a vontade do céu se cumprir, eu vivo plenamente a minha vida e o meu potencial de vida e a minha criatividade. Então, estamos a chegar ao fim do sistema solar. Pitágoras, isto é uma frase muito bonita deste livro que está aqui, que eu pus aqui o nome porque achei lindíssimo, porque é a síntese de tudo o que eu vos disse. Pitágoras intuiu que as harmonias das órbitas celestes têm um paralelo nas irregularidades de todas as formas de vida. Estas correspondências são vibrações matemáticas precisas, que se manifestam como luz, som, cor e outros estímulos sensoriais. Pela lei das correspondências, cada cor corresponde a um determinado som, a uma determinada qualidade específica e à simbologia de um dado planeta. E eu diria, e à função psíquica de algo em mim. Neste sentido, o universo é uma imensa harmonia geométrica, traduzida em todos os fenómenos do micro ou macrocosmo. Vamos fazer uma reverência ao universo e louvar o universo e agradecer estarmos vivos. Obrigada.